Pessoal, e essa herdeira aí que supostamente abriu mão de uma herança de 4,2 bilhões de euros porque ela acha que não merece esse dinheiro e vai deixar quase tudo para governo? O que vocês acham, né? Eu recebi de várias pessoas, né, essa notícia e resolvi fazer um comentário aqui até para a gente refletir o que a gente pode aprender desse caso para o nosso trabalho aí com herdeiros, sucessores e famílias empresárias. Então, o caso é na Áustria, na Marlene Engelhorn, que hoje tem 30 anos. Ela é herdeira da família que criou a BASF e é estudante de literatura em Viena. Então, o primeiro aspecto que eu trago aqui é que a gente tem que ter muita cautela quando houve uma história como essa, porque a notícia chega só um pedaço, você nunca sabe o que está acontecendo de verdade ali na família, já vem interpretado, né? Então, quando eu conheço uma história de família, eu uso muito aquela frase, muita calma nessa hora, vamos ouvir o outro lado. Do jeito que essa notícia chegou, parece que alguém foi com uma mala de dinheiro na casa da Marlene e ela falou, não, eu não quero. E não é bem assim, né? Primeiro, que pelo que eu vi na Forbes, 4,2 bi de euros é o patrimônio total da família, né? Que está sob gestão da avó dela, que está com 94 anos. E não é que ela recusou o dinheiro, né? Ela, em conversas com a família, com a avó, colocou esse posicionamento e isso está sendo discutido, né? Então, o primeiro aspecto que eu quero colocar é o aspecto da cautela quando essas notícias aí ligadas a famílias ricas, famílias empresárias, quando essas notícias aparecem. Segundo aspecto, que é o mais educativo dessa história, é que a Marlene é uma sucessora, é um exemplo vivo, real, atual, contemporâneo, de uma herdeira que foi tocar a própria vida, foi construir a própria história. Veja só uma fala que é atribuída a ela, né? Vou ler aqui. Essa não é uma questão de querer, mas uma questão de justiça. Eu não fiz nada para receber esta herança. Foi pura sorte na loteria do nascimento. Então, acho que esse é um bom exemplo, né? O herdeiro, o que é um herdeiro? O herdeiro é alguém que tem uma expectativa de talvez receber alguma coisa. Então, ele deve correr atrás da vida dele, construir a história dele. E aí fica o questionamento, né? Quantos sucessores, herdeiros que trabalham na empresa da família ou dependem do negócio da família fazem isso porque de fato foi a primeira escolha dele? Né? Quantos escolheram e quantos estão por comodismo ou porque foram meio que obrigados, naquele convidado não muito democrático, né? Então, nesse aspecto, acho que a Marlene deixa uma boa lição, né? Um bom exemplo para que, olha, uma família rica como a dela, importante como a dela, ela seguiu o próprio caminho, estudante de literatura, parece que trabalha no meio acadêmico, então temos aí um bom exemplo. Um outro aspecto, e esse vai soar um pouco estranho, né, para quem não está acostumado a lidar com famílias ricas, famílias empresárias, é que em muitas famílias o dinheiro traz junto com ele uma certa rejeição. O dinheiro, quando eu falo dinheiro, estou falando dinheiro, empresa, patrimônio, ele é um ativo que em muitos casos vem junto com um passivo emocional, afetivo. Quer dizer, tem muita família que tem iate, avião e milhões, mas não tem um Natal, não tem um encontro de família, não tem relações sinceras, verdadeiras, é tudo meio que na base do interesse, né? Então é como se a empresa, é como se o patrimônio fosse um filho favorito, um filho que drenou as atenções, drenou o amor, drenou a afetividade. Então tem muitas famílias que alguns herdeiros, alguns sucessores têm uma mágoa ligada ao dinheiro, ligada ao poder. No caso da BASF, tem um possível agravante, não quero entrar muito no mérito, mas atribui-se à BASF uma eventual participação lá atrás, na Segunda Guerra, em patrocínio aí de coisa do nazismo. Então, também tem famílias que, repito, não sei se é o caso aqui, mas eu só estou trazendo como reflexão, tem famílias em que herdeiros, sucessores não querem participar por causa da natureza daquilo que a família ou que a empresa faz. Isso também acontece. Bom, um outro aspecto, e aqui eu vou discordar totalmente da Marlene, né? A Marlene é uma ativista de que grandes fortunas sejam tributadas assim fortemente, né? Tributação de grandes fortunas. Eu discordo, eu acho que na verdade, um desperdício uma família esperar 95 anos, né, que é a idade da avó dela, para deixar, depois de todo esse tempo, o dinheiro na mão de governo.
Primeiro porque eu acho que governo não sabe lidar bem com dinheiro, né? O governo geralmente consome todo o dinheiro que chega para ele, com o próprio governo. Então, parte só do dinheiro que vai ser pago em impostos vai chegar para alguma coisa que vai beneficiar a sociedade. E eu acho que famílias que têm patrimônio devem planejar o uso desse patrimônio e não devem esperar tanto tempo. Porque a vida é agora, né? Quer dizer, se você pensar, vamos imaginar que a família goste, por exemplo, de causas ligadas à educação de crianças. Tem criança precisando ontem de ajuda. Não, a família gosta de ajuda ao meio ambiente. Bom, anteontem alguém estava precisando de alguma coisa honesta ligada ao meio ambiente. Ou mesmo para patrocinar projetos ou jovens da própria família, né? Quer dizer, eu vejo, né, tem casos que eu conheço de famílias que, digamos, o casal fundador tem milhões na conta e tem lá um filho, um neto de 19, 20 anos, naquela idade assim, terminando a faculdade, brigando pelo primeiro emprego. Poxa, uma ajuda, um apartamento perto da faculdade agora vai fazer muito mais efeito na vida dessa pessoa do que quando ela tiver 60 anos, né? Então, seja para ajudar a própria família, seja para ajudar a sociedade, eu acho que as famílias não devem esperar tanto tempo. Não estou falando para usar todo o dinheiro, mas eu acho que tem uma questão de planejamento que no caso aqui da Marlene, no caso dessa família, me parece um certo desperdício, depois de tantos anos, deixar esse dinheiro nas mãos de governo. O quinto aspecto que eu quero trazer aqui é, na verdade, uma provocação. É uma provocação para famílias que gastam décadas em brigas patrimoniais, brigas ligadas à herança, brigas ligadas a dinheiro. Eu li, né, os comentários aí nas redes sociais sobre esse artigo, né? Então, as pessoas falando, pô, 4 bilhões de euros, manda para cá, tô precisando, né? Claro, tem muita coisa que é gozação, mas tem um aspecto que, claro, eu estou falando aqui de famílias que têm bastante patrimônio. Tem muitas famílias que não fazem a conta de quanto dinheiro elas precisam, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: dinheiro não resolve todos os problemas, mas resolve todos os problemas ligados a dinheiro, e não são poucos. Só que tem uma certa altura que o dinheiro a mais não vai fazer tanta diferença em termos de viver bem. E aí tem gente que atingiu já um valor que dá para viver muito bem e continua se matando lá de trabalhar e briga com os parentes, afeta a própria saúde, afeta as relações, né? Então, a provocação que eu quero fazer é assim, quanto que você precisa para viver muito bem? Bom, tem um número que eu gosto de usar para fazer conta aí com clientes, com pessoas de famílias empresárias, famílias com bastante capital, que é 20 mil dólares por mês. Dá para viver bem ou não dá? Dá mais ou menos 100 mil reais, um pouco mais, né, no câmbio de hoje. Não é um valor que dá para ter um avião próprio e ir para um castelo próprio na França. Mas dá para você ir passear na França com muito conforto, ficando num ótimo hotel a hora que você quiser. Então, para uma família ter uma renda perpétua de 20 mil dólares por mês, ela precisa ter, né, tem teorias aí de planejamento financeiro, de independência financeira. Tem uma que eu gosto muito, até rodei aqui um teste, que fala que seguindo uma estratégia específica de investimento, você pode ter uma retirada perpétua de 3 a 4% do valor investido. Então, eu rodei, né, vamos pegar a nossa amiga Marlene, ela tem 30 anos, suponha que ela viva até os 90, então que ela vai viver mais 60 anos. Então, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue olhar para o passado. Então, eu fiz a seguinte conta. 8 milhões de dólares investido para quem quer ter uma retirada mensal de 20 mil dólares. Nos últimos 60 anos, em 92 cenários, em 100% dos casos, o dinheiro foi suficiente. Mais do que isso, o patrimônio final, depois de 60 anos, ficou, na média, em 78 milhões de dólares. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes, né, tem casos na mídia, tem casos que eu conheço. Vou dar um aqui que eu me lembro recente, que é uma família que está discutindo o seguinte: não, a minha parte não é 100 milhões de reais, é 140. E aí eles estão há 10 anos brigando por causa se é 100 ou 140. Mas veja, com 8 milhões de dólares você tem essa renda.
Então, esse caso da Marlene, né, porque ela falou que vai abrir mão de 90%, mas se ela abrisse mão de 99%, ela já teria uma vida muito boa, né? Então, eu acho que vale a gente ter uma conta, porque a nossa vida é finita, né? Então, assim, vale a gente ter pelo menos uma ideia, né, de quanto que vale a pena a gente correr atrás nessa vida, porque dinheiro, como já falei, né, não resolve todos os problemas, mas resolve boa parte deles. Concluindo então, né, eu acho que a nossa amiga Marlene tem uma história aí que não está totalmente bem contada, né? O futuro deve nos trazer algumas novidades. Acho que ela traz um ótimo exemplo para sucessores de construir uma própria história, mesmo sendo de uma família muito rica e muito poderosa. Não gosto da ideia dela de deixar dinheiro na mão de governo. Acho que a família deve trabalhar duro para dar um bom uso para o dinheiro e agora, né? Não esperar gerações, né? Põe o dinheiro para trabalhar já, né? E acho que a gente precisa ter um pouco mais de ideia de quanto dinheiro a gente precisa, porque a vida é uma só e o tempo é finito e é o nosso bem mais sagrado.